Meu nome é Jennifer Davis e tenho uma história que vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre os tempos em que vivemos. Sou uma enfermeira de 38 anos de uma pequena cidade em Ohio, e o que estou prestes a compartilhar não é apenas mais uma história, é um testemunho que pode mudar sua perspectiva para sempre. Por exatamente 17 minutos, eu estava clinicamente morto. Naquele tempo, eu experimentei algo tão profundo, tão chocante, que não consigo mais ficar em silêncio. Jesus me revelou verdades sobre o futuro, verdades que eu sinto uma profunda responsabilidade de compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, eu adoraria saber de onde você está ouvindo. Mesmo que possamos estar separados pela distância, eu quero me sentir conectado a você enquanto caminhamos juntos por isso. Por favor, curta, comente e compartilhe seus pensamentos sobre este testemunho de experiência de quase morte. Vamos manter o coração e a mente abertos, porque o que eu vi afetará a todos nós. O momento em que tudo mudou aconteceu em 12 de agosto de 2022, um dia comum que mudaria minha vida para sempre. Eu estava de plantão na UTI, cuidando de um paciente gravemente doente com Covid, quando uma dor intensa e lancinante atingiu meu peito. A princípio, descartei como estresse ou exaustão, mas em segundos, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. A pressão se tornou insuportável. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior. Tentei gritar por ajuda, mas antes que eu pudesse, o mundo ao meu redor ficou turvo. A última coisa que lembro foi da expressão de pânico da minha colega Lisa enquanto ela corria em minha direção. E então, escuridão. Por 17 minutos, meu coração parou. Eu tinha ido embora. Deixando meu corpo assim que meu coração parou de bater, percebi algo estranho, eu estava flutuando. Eu podia me ver deitado sem vida no chão do hospital enquanto minha equipe trabalhava desesperadamente para me trazer de volta. Eles fizeram RCP, administraram medicamentos e até usaram o desfibrilador. Observei cada movimento frenético, mas não senti medo, apenas paz. Uma paz tão profunda, tão sobrenatural, que eu nunca tinha conhecido nada parecido antes. Então, a cena ao meu redor desapareceu, e me senti sendo puxado em direção a uma luz radiante e viva. Um vislumbre da eternidade. Essa luz não era como nada na Terra. Não. Era ofuscante, nem era apenas brilho, era viva, quente e cheia de um amor indescritível. Cada parte de mim se sentia atraída por ela. Conforme me aproximava, cores além da imaginação humana me cercavam. O próprio ar parecia zumbir com vida. Era um lugar de beleza além das palavras. E então, eu o vi. A presença de Jesus estava diante de mim, e naquele momento, eu soube, isso não era visão, nem sonho. Isso era real. Ele não se parecia com as pinturas ou representações da escola dominical. Ele era mais magnífico, porém humilde, poderoso, porém gentil. Seus olhos, continham uma profundidade de sabedoria e amor que penetrava direto na minha alma. E quando ele falava, sua voz carregava uma autoridade que ressoava em cada fibra do meu ser. Jennifer, ele disse, o que estou prestes a mostrar a você deve ser compartilhado. O tempo é curto, e meu povo deve estar preparado para o que está por vir. Ele estendeu a mão e, quando a peguei, a luz ao redor de nós mudou. De repente, estávamos em um vasto e etéreo anfiteatro, não cheio de assentos, mas com nuvens brilhantes que pulsavam com luz. Diante de nós, visões começaram a se desenrolar, revelando um futuro que eu mal conseguia compreender. O futuro revelado, observe cuidadosamente, Jesus instruiu. O que você verá são eventos que logo acontecerão. Muitos do meu povo não estão prontos para o grande engano que se aproxima. A primeira visão era do nosso mundo, mas algo era diferente, algo havia mudado fundamentalmente. Vi crises se desenrolando globalmente, colapso econômico, desastres ambientais e caos social. As pessoas estavam desesperadas por soluções e, nesse desespero, acolheram um novo sistema global. A princípio, parecia promissor, uma estrutura unificada projetada para trazer paz, estabilidade e prosperidade. Observe, disse Jesus, como o inimigo trabalha, não por meio do mal óbvio, mas por meio de engano sutil. Ele oferecerá o que parece bom e necessário, mas isso levará à escravidão espiritual. O novo sistema observei como esse novo sistema foi introduzido passo a passo, cada um parecendo lógico e até benéfico, uma renda básica universal, prometendo acabar com a pobreza. Um sistema de saúde global, garantindo acesso médico igual para todos. Uma moeda digital que substitui o dinheiro tradicional para promover a justiça e eliminar a corrupção. Cada medida foi bem-vinda como progresso. Mas então, Jesus me mostrou o custo oculto. A escolha que irá dividir aqueles que questionaram o sistema ou se recusaram a obedecer enfrentaram restrições crescentes. Começou com pequenos inconvenientes, acesso limitado a serviços, pressão social de entes queridos. Mas logo, aumentou, pessoas que não podem comprar ou vender sem total conformidade.
Famílias dilaceradas pela decisão. Um pai chorando enquanto seus filhos escolhiam um novo sistema, convencido de que era o melhor para o futuro deles. Casais de idosos se separaram, um aceitando, o outro recusando. A marca, disse Jesus, não será apresentada como uma escolha religiosa, mas como uma necessidade prática. Muitos serão enganados, convencendo a si mesmos de que é apenas um passo à frente na tecnologia. Mas, na realidade, será uma decisão final, uma escolha entre o meu reino e o sistema do mundo. Uma mensagem de esperança então, ele me mostrou algo que me encheu de tristeza e esperança, o destino daqueles que permaneceram fiéis. Prestem bastante atenção, disse Jesus, pois o que vou mostrar a vocês a seguir será vital para aqueles que permanecerem firmes. E é por isso, meus amigos, que devo compartilhar este testemunho. Porque o tempo é curto. Porque as escolhas que fazemos hoje moldarão a eternidade. Eu pergunto a você, você está pronto? Vamos ter uma discussão aberta. Compartilhe seus pensamentos abaixo e vamos nos preparar, juntos. As visões que Jesus me revelou foram profundamente desafiadoras e profundamente encorajadoras, oferecendo insights sobre as provações e triunfos que aguardam aqueles que recusam a marca. Vi aqueles que tinham tomado a decisão de resistir à marca enfrentando dificuldades crescentes, incapazes de comprar comida em lojas convencionais, excluídos de suas contas bancárias e incapazes de manter empregos na maioria dos setores. Apesar dessas circunstâncias terríveis, o que mais me impressionou foi a maneira milagrosa como Deus providenciou para eles durante esses tempos desesperadores. Observe atentamente, Jesus me disse. É assim que cuidarei do meu povo quando a escuridão engolfar a terra. O que se seguiu foi uma visão inspiradora. Vi comunidades de crentes que escolheram depositar sua confiança inteiramente em Deus, em vez de nos sistemas corruptos do mundo. Eles viviam humildemente, muitas vezes nas condições mais simples, mas não lhes faltava nada. Suas necessidades eram atendidas de maneiras que desafiavam a explicação. Nessas comunidades, testemunhei milagres. Se desenrolando diariamente. Alimentos, itens básicos como pão, arroz e vegetais, pareciam se multiplicar diante dos meus olhos. Não importava quantas bocas precisassem ser alimentadas, os suprimentos nunca diminuíam. Era como se o próprio céu estivesse intervindo, garantindo que cada pessoa tivesse o suficiente. Ainda mais surpreendente, vi poços brotando em locais inesperados, fornecendo água fresca e limpa quando todas as outras fontes secaram. Os doentes eram curados, não pela medicina moderna, mas pela oração. À medida que o cuidado médico se tornava inacessível para aqueles sem a marca, o poder de cura de Deus se manifestava de maneiras tangíveis e inegáveis. Minha provisão será sobrenatural, explicou Jesus. Assim como sustentei os israelitas no deserto por 40 anos, proverei para aqueles que depositarem sua confiança em mim durante esses tempos. Mas eles devem aprender a confiar em mim completamente, não parcialmente. A maneira como essas comunidades operavam não se parecia com nada que eu já tinha visto nas igrejas de hoje. Elas eram marcadas por um nível extraordinário de altruísmo. As pessoas compartilhavam tudo o que tinham, cuidando das necessidades umas das outras sem pensar duas vezes. Não havia senso de propriedade ou acumulação egoísta. Tudo era visto como um presente de Deus, para ser compartilhado livremente com os outros. A unidade e o amor entre eles eram nada menos que de tirar o fôlego. Esta é a verdadeira igreja, disse Jesus, gesticulando para as comunidades de crentes. Ela não é encontrada em prédios ou programas, mas em pessoas unidas em amor e fé, permanecendo firmes em apoio umas às outras através das provações mais sombrias. O inimigo tentará separar essas comunidades através da divisão e do medo, mas aqueles que permanecerem no meu amor serão inabaláveis. Então, Jesus revelou uma chave essencial para a sobrevivência durante esses tempos, o poder da oração. Mas esse não era o tipo de oração com o qual eu estava acostumado. A oração que testemunhei nessas comunidades era algo completamente diferente. Era uma oração que podia mover montanhas, uma oração que criava barreiras literais de proteção ao redor desses crentes. Observe como eles oram, Jesus instruiu. Esta não é a oração fraca e incerta que se tornou muito comum em muitas igrejas hoje. Esta é uma oração alimentada por fé completa e confiança absoluta em mim. Vi pequenos grupos de fiéis se reunindo, suas orações formando o que pareciam ondas de luz que afastavam a escuridão ao redor. Quando as forças do governo vieram procurar essas comunidades, suas orações as tornaram invisíveis para o inimigo. A oração não será mais um mero exercício religioso, enfatizou Jesus. Será uma tábua de salvação. Por meio da oração, meu povo receberá a sabedoria de que precisa, a orientação para navegar em tempos difíceis e a força para suportar. Eles devem aprender a orar com autoridade, sabendo quem são em mim e o poder que lhes dei. Ao mesmo tempo, vi alguns indivíduos que estavam defendendo a marca como um meio necessário de manter a influência cristã no mundo, acreditando que aceitá-la permitiria que continuassem ajudando os outros.
Jesus, no entanto, deixou claro que tal pensamento era um engano sutil do inimigo. O inimigo entende que ataques diretos à fé frequentemente a tornam mais forte, disse Jesus. Então, ele trabalha por meio de enganos mais sutis, fazendo o mal parecer bom e o bem parecer mau. É por isso que o discernimento é essencial. Jesus então revelou o surgimento do que ele chamou de grande engano, um tempo em que a falsa paz seria amplamente celebrada em todo o globo. Eu vi os líderes das nações se reunindo, anunciando o amanhecer de uma nova era de unidade e prosperidade. Pessoas ao redor do mundo se alegraram, acreditando que a humanidade finalmente havia alcançado a paz mundial. Essa paz é uma falsificação, Jesus alertou. Ela foi projetada para embalar meu povo na complacência e afastá-lo da verdade. Muitos a abraçarão, pensando que é a resposta às suas orações, mas será uma armadilha. Testemunhei grandes celebrações onde as pessoas aplaudiram essa recém-descoberta harmonia global. Líderes prometeram o fim da guerra, a erradicação da pobreza e um futuro livre de sofrimento. Tecnologias revolucionárias foram introduzidas para garantir igualdade para todos. A atmosfera era elétrica, e até mesmo alguns dos mais fortes crentes se viram envolvidos pela excitação. Até os eleitos podem ser enganados, disse Jesus, se confiarem em seu próprio entendimento e não no meu espírito. Mas então ele me mostrou aqueles que permaneceriam firmes diante dessa falsa paz, pequenos grupos de crentes que, embora ridicularizados e condenados ao ostracismo, continuaram a se reunir em segredo, orando por discernimento e força. Eles se apegaram às Escrituras e seguiram a orientação do Espírito Santo, nunca se comprometendo, mesmo quando o mundo se voltou contra eles. Jesus então revelou uma verdade crucial sobre a marca em si. Não era meramente um instrumento físico ou econômico, era uma armadilha espiritual, uma decisão final que determinaria o destino eterno daqueles que a escolhessem. A marca será apresentada como a solução para todos os problemas do mundo, explicou Jesus. Ela oferecerá segurança, conveniência e aceitação. Muitos a tomarão sem entender completamente suas implicações espirituais. Mas uma vez aceita, não pode ser desfeita. Vi pessoas fazendo fila para receber a marca. Muitas estavam desesperadas, pais se esforçando para alimentar seus filhos, idosos precisando de cuidados médicos, jovens querendo continuar seus estudos. A pressão para aceitar era esmagadora. A decisão não será fácil, disse Jesus. Muitos justificarão tomar a marca como um meio necessário de sobrevivência ou de ajudar os outros. Mas aqueles que depositam sua confiança em mim descobrirão que eu forneço tudo o que precisam. Ele então me mostrou como seu povo suportaria sem a marca. Vi redes subterrâneas se formando, reminiscentes da Underground Railroad, onde os crentes encontrariam refúgio e segurança. Vi pessoas aprendendo a viver da terra, adquirindo habilidades que nunca pensaram que precisariam para sobreviver diante da adversidade. Por meio dessas visões poderosas, Jesus enfatizou a necessidade de seu povo confiar completamente nele, confiar em sua provisão sobrenatural e permanecer firme na fé, não importando os desafios que possam enfrentar. Mais importante, testemunhei uma transformação incrível na vida de muitas pessoas. A fé e a confiança delas em Deus cresceram a tal profundidade que as mudaram completamente de dentro para fora. Jesus enfatizou, a maior preparação para o que está por vir não é física, mas espiritual. Aqueles que aprenderem a confiar plenamente em mim descobrirão uma força dentro deles que nunca souberam que possuíam. Então, Jesus revelou uma visão que ele disse ser essencial para entender as batalhas espirituais que viriam. Eu vi crentes engajados em uma batalha, não da carne, mas do espírito. Esses guerreiros estavam de joelhos em oração, e suas petições criaram ondas visíveis de luz que empurraram para trás a escuridão invasora. É assim que a verdadeira batalha se desenrolará, explicou Jesus. Ela não será travada com armas físicas, mas por meio de oração e fé inabalável. Meu povo deve vir a entender a autoridade que eles possuem por meio de mim. Eu observei esses guerreiros de oração intercederem com uma paixão e intensidade diferente de tudo que eu já tinha visto. Suas orações não eram meramente palavras, eram declarações potentes que alteravam o reino espiritual. Cada oração era como uma força que criava barreiras de proteção ao redor de suas comunidades, barreiras que as forças das trevas não conseguiam romper. A oração, disse Jesus com grande urgência, será sua arma mais poderosa. Por meio dela, eles receberão sabedoria, proteção e provisão. Mas eles devem aprender a orar com autoridade agora, antes que tempos mais sombrios cheguem. Jesus me mostrou que diferentes tipos de orações serviriam a propósitos diferentes. Testemunhei crentes orando por provisão, e vi seus armazéns se encherem de comida. Outros oraram por proteção, e suas comunidades foram protegidas, escondidas daqueles que buscavam prejudicá-los. Alguns oraram por cura, e eu observei os doentes sendo milagrosamente restaurados, sem nenhuma necessidade de intervenção médica. Observe, Jesus destacou, como suas orações são específicas, cheias de fé. Eles oram com a confiança de saber quem são em mim e a autoridade que lhes dei.
No entanto, Jesus também revelou uma verdade séria. O inimigo tentaria enfraquecer esses guerreiros de oração por meio do desânimo e da dúvida. Vi pessoas ficando cansadas, se perguntando se suas orações realmente importavam. Alguns lutaram, tentados a desistir quando as respostas não vieram imediatamente. O inimigo entende o poder da oração, explicou Jesus, é por isso que ele trabalha incansavelmente para desencorajá-la. Meu povo deve persistir na oração, mesmo quando não vê resultados imediatos. Então, Jesus me mostrou cenas incríveis de provisão milagrosa que me deixaram atonito. Vi pequenas comunidades de crentes com quase nenhum recurso, mas nunca lhes faltou o que era realmente necessário. Quando a comida escasseava, alguém sempre chegava com suprimentos, ou eles descobriam que sua comida havia se multiplicado misteriosamente. Quando precisavam de cuidados médicos, Deus enviava um profissional de saúde que havia resistido à marca, ou a cura ocorria puramente por meio da oração. Esses milagres, disse Jesus, não serão ocorrências raras, mas provisões diárias para aqueles que depositam sua confiança completamente em mim. Mas presta atenção, a provisão frequentemente chega de maneiras inesperadas. Vi como essas comunidades, apesar de estarem isoladas de lojas, mercados e sistemas bancários comuns, sempre tinham o suficiente. Elas não podiam contar com cuidados médicos tradicionais, mas permaneciam saudáveis, protegidas por forças sobrenaturais. Elas aprenderam a confiar em Deus de maneiras que pareciam impossíveis pelos padrões de hoje. Meu povo deve aprender a confiar em mim. Neste nível agora, enfatizou Jesus. Quando os sistemas do mundo falham com eles, sua fé já deve ser forte o suficiente para depender inteiramente de mim. Então, Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de alegria e tristeza, como as famílias seriam afetadas nesses tempos difíceis. Algumas famílias enfrentariam divisão, com membros tomando decisões diferentes em relação à marca. Mas, no meio disso, também vi Deus criando novos laços familiares entre os crentes, laços que seriam mais fortes do que relacionamentos biológicos. A escolha que cada pessoa faz em relação à marca revelará o que está verdadeiramente em seu coração, explicou Jesus. Algumas famílias biológicas serão despedaçadas, mas eu reunirei novas famílias entre meus fiéis. Eu observei como essas novas famílias, formadas na fé, cuidavam umas das outras com profundo amor e altruísmo. Elas acolheram órfãos cujos pais escolheram a marca e apoiaram crentes idosos abandonados por suas famílias biológicas. O amor que eles compartilhavam era mais profundo e duradouro do que qualquer coisa que eu já havia testemunhado. Este amor, disse Jesus, será o fundamento que sustentará meu povo. Eles serão conhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Então, Jesus me mostrou uma visão perturbadora. O surgimento de um grande engano que desafiaria até mesmo os crentes mais firmes. Vi como esse engano se espalharia por meio de líderes religiosos respeitados que haviam comprometido sua fé. Muitos ficarão confusos, Jesus alertou, porque o engano virá daqueles em quem eles confiam. É por isso que cada pessoa deve conhecer a minha palavra e reconhecer a minha voz por si mesma. Eu observei como esses líderes distorceram habilmente as escrituras e apresentaram argumentos convincentes para aceitar a marca. Eles alegaram que receber a marca era a escolha cristã amorosa, pois permitiria que os crentes permanecessem em posições influentes e ajudassem os outros. O engano será tão sutil, Jesus advertiu, que somente aqueles que verdadeiramente me conhecem serão capazes de ver através dele. Muitos serão enganados porque confiam em outros para a verdade em vez de me buscarem diretamente. Mas então, Jesus me mostrou algo lindo, como alguns crentes resistiam à pressão esmagadora de se conformar e permanecer firmes em sua fé, apesar das provações e tentações que enfrentavam.